Oi, gente. Pois é, o ministro da Saúde tinha dito, né, no dia 15 de março, que ele descartava o lockdown como política contra o Covid, que o lockdown é só para situações extremas, né? Aí a Fiocruz, isso não é piada, é verdade. No dia seguinte ao dele ter dito isso aqui foi 15 de março, né? No dia seguinte, a Fiocruz defendeu o lockdown e apontou que o Brasil vive o maior colapso sanitário e hospitalar de sua história. Ou seja, e o ministro, no dia anterior, estava dizendo: não, 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 lockdown é apenas para quando a situação estiver crítica, né? Aparentemente, né, os leitos estarem com ocupação de 80% a 90% da UTI e 3 mil mortes diárias para o ministro, não é uma situação crítica, né? Nós não estamos em um momento que exigiria o lockdown. Mas, enfim, como a fala do ministro, obviamente, é uma fala que a gente não deve levar muito em conta, não é? Eu vou deixar a reportagem do que ele disse no comentário fixado, mas vou tratar do que a Fiocruz disse, não é? Porque eu acho que é mais importante aqui para nós, para a gente entender a situação. Em um boletim publicado na noite de terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz reforçou que o Brasil vive um momento gravíssimo, em que 27 unidades federativas e 24 estados e o Distrito Federal estão com taxa de ocupação de leito de UTI para adultos no Sistema Único de Saúde 80% nível crítico, sendo 15 com taxas iguais ou superiores a 90%. O levantamento divulgado no dia que o país registrou quase 3 mil mortes diárias destaca a necessidade de serem adotadas medidas de. E aí eu vou corrigir a reportagem. Não é isolamento social, é distanciamento social. Isolamento social é para a pessoa que está doente, distanciamento social é para todos nós. Então você isola a pessoa que está com suspeita de Covid. Mas todas as pessoas, eu, você e todo mundo, tem que praticar o distanciamento social, que envolve ficar em casa sempre que possível, usar máscara, evitar aglomerações, todas essas coisas. Isso é o distanciamento social. Mas vamos seguir. O Fiocruz defendeu, então, distanciamento social com o objetivo de conter o avanço da pandemia. O bloqueio ou lockdown é uma estratégia a ser considerada em situações mais críticas, sustenta os pesquisadores. É lógico. Nesse sentido, o boletim aponta a cidade de Araraquara, governada por Edinho Silva, como exemplo nacional. E o que foi feito em Araraquara? Vamos ver. O município de Araraquara é um dos exemplos atuais de como medida de restrição de atividades não essenciais podem não só evitar o colapso ou mesmo o prolongamento dessa situação dos serviços e sistema de saúde, resultando na redução da transmissão, casos e óbitos, protegendo a vida e a saúde da população, diz a entidade. No balanço, as 5 unidades da federação em situação mais crítica são Rio Grande do Sul, que está com 100% de ocupação, Santa Catarina, 99%, Rondônia, 98%, Distrito Federal, 97% e Goiás, 97%. Entre as capitais, o pior cenário é vivido em Porto Alegre, 103%. Você pode pensar, 103%, como é que pode? Passou de 100%? Sim, eles já estão precisando mais UTI do que eles têm capacidade instalada. É por isso que é o 103%, né? Porto Velho está em 100%, Rio Branco 100%, Cuiabá 100%. Né? Apenas os estados de Roraima e Rio de Janeiro estão com nível de ocupação de UTI abaixo de 80%. Nas capitais, Boa Vista e Belém não apresentam esse cenário. Apesar do estado do Rio estar com 79% de ocupação, a capital carioca registra 90%. Quando a capacidade de resposta com as ações desenvolvidas pelos serviços e sistemas de saúde se apresenta em uma situação extremamente crítica ou mesmo em colapso, como se vê em quase todo o país, sendo incapaz de atender às necessidades de todos os pacientes graves e levando os trabalhadores da saúde a situações de exaustão, tem um monte de gente já dizendo que está com burnout e a gente não pode duvidar dos profissionais de saúde nesse momento, eles estão passando por uma situação muito complicada, obviamente, né? Estamos próximos ou diante de uma catástrofe, afirma o boletim. Eu diria que a catástrofe já chegou e tem gente simplesmente que não percebeu. Nós já vimos 3 mortes diárias por Covid, é uma catástrofe. Ponto final. Agora, tem gente que não acordou ainda para essa catástrofe, que ainda não percebeu o tamanho do problema. E aqui tem um boletim completo da Fiocruz, eu vou deixar para vocês também lerem, né? Mas enfim, a situação, gente, é essa. Essa é a situação. Esse governo tem que ser enfrentado. Esse governo, a irresponsabilidade criminosa desse governo tem que ser enfrentada.
E eu já estou bolando uma estratégia aqui que a gente vai pelo menos manifestar no canal a nossa revolta. E todos vocês vão ter oportunidade. Eu vou criar uma coisa nos próximos dias. E vocês vão ter oportunidade de manifestar. Isso vai resolver o nosso problema? Não sei, acredito que não. Mas pelo menos nós vamos ficar com a consciência tranquila que nós fizemos o que estava ao nosso alcance. E nós vamos lutar com as armas que nós temos. Não armas de fogo, mas com a nossa vontade, nossa opinião, nosso jeito de pensar. Nós vamos manifestar, nós vamos usar a nossa liberdade de expressão, que nós ainda temos, para manifestar o que é que nós pensamos sobre um governo que troca 4 vezes ministro da saúde, sobre um presidente que fica criando aglomerações durante a pandemia, sobre um governo que força um medicamento sem comprovação científica goela abaixo da sua população, sobre um governo que pressiona ministros da saúde a ir contra o distanciamento social, a ir contra as atitudes de lockdown promovidas por governadores e por prefeitos. Nós vamos utilizar a nossa liberdade de expressão contra esse governo. E é isso que eu convoco vocês a fazer nos próximos dias, né? Porque realmente está intolerável o que esse governo está fazendo, né? Em uma outra nota, o meu curso sobre a obra de Pierre Bourdieu está indo muito bem, eu acho, é a minha impressão, né? Nós tivemos uma adesão aí de 41 pessoas na plataforma Simpla, e depois tiveram até outras pessoas que estão fazendo o curso apenas com aulas gravadas, né? Futuramente as aulas do curso vão ficar por tempos limitados, aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer para os membros do canal, eu vou organizar isso, né? Mas sem o certificado, só as aulas. Para quem quer o certificado vai ter que futuramente fazer o curso, né? A gente vai oferecer cursos ainda esse ano, e um curso de Bourdieu deve ser oferecido novamente ano que vem. E é uma iniciativa que a gente tem aqui no canal para apoiar o conhecimento científico, para apoiar as pessoas, digamos assim, se aproximarem da ciência, do espírito científico ficar mais presente na nossa população. E é uma expectativa que eu realmente tenho, que a gente faça essa luta nessa direção, não é? É algo que eu gostaria muito de ver todos vocês engajados nisso. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está no canal A Nova Máquina do Tempo, que recebe esse nome por causa do meu primeiro livro, que se chama Nova Máquina do Tempo, um livro que está disponível atualmente na Amazon, não é? É um livro que discute ciência, filosofia, política, e o link para adquirir o livro, assim como outras informações importantes, vocês encontram no comentário fixado. Logo no primeiro comentário ali fixado, vocês encontram links importantes para se comunicar com a gente, inclusive os abaixos assinados que nós criamos, né? É isso aí, gente. É lamentável a situação que o Brasil vive, mas a gente não pode esmorecer. A gente tem que continuar lutando. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.